O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu trabalho. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, São Lucas conheceu, logo no início da evangelização, o trabalho que São Paulo fazia na cidade de Antioquia, capital da Síria, os primeiros lugares onde o Evangelho foi pregado. Ali naquele lugar, que tinha uma grande colônia judaica, mas que era fundamentalmente uma cidade de pagãos, ou seja, de não-judeus, foi onde São Paulo e São Barnabé desenvolveram, por assim dizer, um laboratório de evangelização dirigido já não mais exclusivamente para os judeus, mas para os pagãos. Ali, naquele lugar, eles foram aprendendo a maneira de anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo para quem não vinha da tradição judaica. Porque, é claro, para quem vem da tradição judaica, se anuncia Jesus como aquele que foi predito pelos profetas, que foi anunciado nos livros da lei, nos livros dos profetas, que era esperado por todo o povo. Então, a primeira tarefa de quem evangelizava os judeus era demonstrar, falar, convencer, persuadir eles de que tudo aquilo que a Escritura falava sobre o Messias, sobre o ungido de Deus, se referia à pessoa de Jesus Cristo. Já com os pagãos, que não conheciam a Bíblia, que não conheciam a tradição judaica, nada disso fazia sentido, esse anúncio não fazia sentido. Então, era necessário anunciar Jesus Cristo a partir de outra base, a partir do anúncio do Deus único, a partir da experiência de Deus que todo ser humano experimenta no seu coração, na sua vida, na sua sociedade, na sua cultura. A gente encontra o fruto desse, por assim dizer, laboratório de evangelização dos gentios, ou dos pagãos, no discurso que São Paulo vai fazer em Atenas, que é relatado também por São Lucas. Então, no meio daquele ambiente de Antioquia, conheceram, não se sabe exatamente como nem quando,
esse homem, esse médico, que não era de raça judia, era considerado pelos judeus um pagão, Lucas. E ele se aproximou do Evangelho, fez a experiência do Evangelho, como tantos pagãos que ele mesmo vai relatar no livro dos Atos dos Apóstolos. E ele também aparece como personagem nos Atos dos Apóstolos, porque lá pelas tantas ele começa a dizer: nós fomos para lá, nós fomos para cá. Então, ali Lucas conhece aquele primeiro anúncio, ali em Antioquia, como ele relata também, foi o primeiro lugar onde os seguidores de Jesus começam a ser chamados de cristãos, porque ali não se falava o nome Jesus de Nazaré, não se usava as palavras do hebraico, do aramaico, mas se usava uma palavra grega, que significa o mesmo que Messias, ungido de Deus, que é a palavra Christos, Cristo, que depois ficou. Então, como os pagãos escutavam aquele novo povo diferente, repetindo essa palavra, Cristo, 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 eles começaram primeiro em tom de troça, de gozação, chamar essas pessoas de os cristãos. Quer dizer, aqueles que vivem falando, repetindo, falando desse tal de Cristo. E depois a própria comunidade adotou para si esse nome, apesar de ele ser usado no início em tom de troça, por aqueles que não acreditavam, os seguidores de Jesus escutaram esse nome e disseram: realmente nós somos cristãos, porque todos nós também fomos ungidos em Cristo, formamos um só corpo com Ele, participamos dessa unção, participamos dessa missão. E Lucas, que é um homem culto, um homem letrado, o estilo de Lucas no terceiro evangelho e também nos Atos dos Apóstolos, é um grego, apesar de simples, mas muito bem cuidado, muito correto, do ponto de vista gramatical, literário, que não é o mesmo caso de Mateus e Marcos, que a gente sente no texto a dificuldade de eles se expressarem em grego, porque não é a língua nativa deles. Pelo contrário, Lucas escreve num grego elegante, bem cuidado, próprio de um homem culto, de um médico. E ali ele vai compilando tudo aquilo que ele escutou, tudo aquilo que chegou a ele por tradição oral, talvez algo que tenha chegado a ele também em forma de texto, como possivelmente os 2 primeiros capítulos do evangelho dele, que não tem o estilo dele, estão cheios de expressões hebraicas, aramaicas, então provavelmente ele já tinha encontrado esse texto e incorporou no seu evangelho, como ele mesmo fala, quando ele se dirige a um tal Timóteo, que não se sabe se é uma pessoa ou simplesmente alguém que é Timóteo, ou seja, que teme a Deus, que esse é o significado do nome. E ali ele diz que ele pesquisou, que aquele evangelho e os atos que ele vai narrar são um fruto de uma pesquisa junto a testemunhas oculares. Aqui a gente pode pensar também, como uma antiga tradição atesta, que terá conhecido Maria e escutado dela o testemunho do seu filho Jesus. Então Lucas, por assim dizer, é um evangelista mariano por excelência. E aqui também, como ele faz o retrato de Maria, por assim dizer, o retrato falado de Maria no seu evangelho,
porque conta como ela guardava tudo no seu coração. Também surgiu uma tradição afirmando que São Lucas teria também pintado um retrato de Maria, que é um pouco a matriz de todos os ícones de Maria, né? Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. Tem em muitos lugares que dizem essa é a pintura original de São Lucas, né? A Virgem Negra de Czestochowa e tantas outras, né? A própria o ícone de Roma, né? Salus Populi Romani, que está lá em Santa Maria Maior. E em cada lugar, cada cultura diz: nós temos aqui o verdadeiro, o original retrato de Maria pintado por São Lucas, né? A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também é uma das candidatas, por assim dizer, à pintura de Lucas. Nada disso é sabido de forma histórica, de forma certa, mas é bonito pensar que de São Lucas nos vem pelo menos o retrato teológico, o retrato espiritual de Nossa Senhora no seu Evangelho. Também no início dos Atos dos Apóstolos, onde ele recorda a presença dela no Pentecostes, que é a última notícia que nós temos de Maria na Sagrada Escritura. Enfim, São Lucas é colocado sempre perto de Nossa Senhora. Então, é bonito a gente pensar que quando contempla o ícone de Nossa Senhora, esse mesmo ícone da Mãe Peregrina que nós temos aqui, tem um pouquinho de Lucas ali nela, naquele olhar, naquele gesto, aquela maneira de envolver o menino Jesus com os seus braços, o seu carinho de mãe, o seu olhar, que às vezes é um olhar um pouco triste por causa dos nossos pecados, que vão fazer o menino sofrer quando crescer. Enfim, quando olhamos para a imagem de Maria, encontramos um pouquinho também desse retrato teológico, desse retrato espiritual que Lucas faz dela no seu Evangelho e nos Atos dos Apóstolos. Por isso, de modo especial, hoje nos alegramos pela sua festa. A relíquia autenticada do corpo de São Lucas se encontra lá em Pádua, numa igreja que fica na frente da Basílica de Santo Antônio, do outro lado da praça, e a gente encontra a relíquia de Lucas, que foi estudada, né, pelos médicos, pelos arqueólogos. Eles identificaram um homem com a mesma descrição que a antiga tradição fazia de São Lucas. Então, pedimos hoje, por intercessão dele, um grande e crescente amor à nossa Mãe Santíssima, e assim como hoje nós escutamos Jesus enviando os seus discípulos em missão, precedendo ele, assim também todos aqueles que levam Maria nos lares, Maria que precede a Cristo como a aurora precede o sol, né? Sejam fortalecidos na fé, sejam acompanhados da presença do Espírito Santo e estejam abertos para acolher novos irmãos e irmãs na fé de Cristo Jesus.